Sejam muito bem-vindos ao último vídeo do canal em 2025, claro, com a nossa tradição de fechar o ano falando de coisa boa, falando de melhores filmes de 2025. Meu top 10 é, claro, baseado na minha opinião, então não tô nem falando, ai meu Deus, isso aqui são os cravei, os 10 melhores filmes da história da humanidade que foram feitos em 2025. Não, porque a gente não é dono da verdade, mas é claro que aqui é um canal de opinião, então eu vim trazer a minha opinião. Já te convido a deixar nos comentários o seu filme favorito de 2025. Fica à vontade também se quiser deixar um top 10. Aqui confesso que foi uma lista um pouquinho complexa de fazer. Eu sei que 2025 teve muita coisa ruim, mas assim, se a gente for parar pra olhar, também teve muita coisa legal, teve muita coisa maneira, que dá vontade de falar de muita coisa, dá vontade de fazer um top 20. Eu conseguiria facilmente fazer um top 20. Mas eu falei, não, vou fazer meu top 10, é claro que aqui e ali tem uma menção honrosa. E eu já quero começar com algumas dessas. Na verdade, eu vou começar com as menções honrosas, porque eu acho importante. Porque eu lembro que lá no meu vídeo de melhores de 2024, eu falei pra vocês que tinha filmes que eu achava que podiam estar naquela lista, mas não tinha como eu afirmar, né, de fato, porque eu não tinha assistido. Porque é aquela coisa de filme de 2024, que por causa do Oscar eles empurram pra 2025, e eu não considero na lista. Eles deveriam estar lá, não estão, mas eu também não considero eles aqui porque eles são de 2024. E esses filmes que eu tinha citado como exemplo, Nosferatu e Conclave, teriam entrado na minha lista se eu tivesse assistido eles antes de dezembro. Eu não assisti apenas em janeiro. Então estou deixando aqui como menção honrosa, porque são dois filmaços que teriam entrado na minha lista de 2024. Mas eu também quero trazer para as listas de menções honrosas alguns filmes que me surpreenderam esse ano, que saíram muito da minha expectativa. Aqui eu vou fazer meio que uma categoria super-heróis, porque eu também falei lá em janeiro que eu não tava com muita expectativa para os filmes da Marvel, mas eles me surpreenderam muito, tanto com Thunderbolts Asterisco, quanto com Quarteto Fantástico, dois filmes que eu gostei bastante, que eu tava ali tentando me manter empolgado para Quarteto, mas ele foi um filme que me agradou bastante. Thunderbolts eu não tinha expectativa, também me agradou bastante. Todos esses filmes que eu falei até agora tem vídeos aqui no canal, assim como Novo Kane, filme de ação estrelado pelo Jack Quaid, que eu nem sabia da existência, mas foi aquele filme que foi uma surpresinha muito gostosa, um filme divertido, de ação, mais ali galhofa, mais violenta, que me pegou bastante. E para fechar as menções honrosas, temos o documentário Ritas, um documentário incrível baseado na vida da Rita Lee, que foi praticamente co-dirigido por ela, já que tem muitas coisas ali, muito material que foi filmado por ela mesma, e que eu adorei. E outros dois que eu queria muito trazer uma citação aqui para a lista como menções honrosas são os representantes de Taiwan, Garota Canhota, e da Índia, Homebound, dois filmes maravilhosos que eu assisti em 2025 e que eles estão ali na shortlist pro Oscar 2026. Filmaços que eu queria muito recomendar. Garota Canhota tem um vídeo só pra ele aqui no canal, mas eu não fiz nada de Homebound, mas eu não poderia deixar passar, porque pra mim foi uma das grandes surpresas de 2025. E dito isso, bora aí pra lista realmente, o top 10 melhores filmes de 2025. Começando pelo 10º lugar, aquele filme que veio sem fazer barulho, mas que quando chegou na Netflix, conquistou o público, conquistou meu coração, porque Guerreiras do K-Pop foi e ainda é a minha animação favorita de 2025. Um dos melhores filmes pra mim, um filme que me cativou, que eu estou cantando as músicas até agora. Tô vendo ele fazer uma jornada linda, assim, de prêmios ali, principalmente pra música Golden, que eu quero muito que chegue ao Oscar, que leve o Oscar. Eu quero muito que esse filme ganhe ainda mais destaque e que ele continue rendendo músicas e histórias tão boas quanto esse primeiro. Uma animação incrível ali do estúdio de Aranhaverso, né? Então tem a mesma pegada de misturar vários estilos, a forma como eles brincam com a cara delas ali, né? Fazendo as várias caricaturas mais 2D. A própria maneira como eles brincam com a lógica de comentar os bastidores, né, toda essa vivência ali dos K-idols, né, do K-pop de fato, de como existe essa pressão pelo sucesso, alinhar isso com um discurso sobre depressão, que parece batido agora quando a gente fala em 2025, mas eles fazem aqui de uma forma tão legal que eu não sinto que é batido, e tudo isso, claro, com músicas incríveis, chiclete, que se você ouvir em inglês, mas se você ouvir em português, elas são tão boas quanto, e você vai acabar cantarolando elas por boa parte dos meses seguintes. Como eu disse, eu assisti ele bem no lançamento, quando ele chegou na Netflix, e até hoje eu ainda fico cantando Meu Pequeno Guaraná, ou Golden, né, Brilho, e outras, assim, porque a trilha sonora é realmente muito boa, me cativou demais, e eu repito, minha animação favorita de 2025, rumo ao Oscar de melhor animação, com a minha torcida, assim, torço muito por esse filme, porque eu realmente fiquei muito apaixonado, muito cativado
por guerreiras do K-pop. E se você já assistiu o meu vídeo dos piores filmes, eu mencionei um diretor lá que tinha feito um filmaço e que ele estaria nessas listas aqui de melhores, que é o Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson vai fazer aí um caminho legal para chegar no Oscar 2026 com o seu filme Uma Batalha Após a Outra, que traz o Leonardo DiCaprio numa narrativa caótica, envolvente, super bizarra e que é assim, incrivelmente bem atuado. É aquele filme que ele tem tudo muito bem aprumadinho, desde a história, roteiro, filmagens, fotografia, atuação, personagem do DiCaprio, sensacional. E aquele filme que assim você termina cansado, mas do bom sentido. Você termina assim meio sem fôlego, assim, aquele clímax ali com aquela pista que fica fazendo um, sabe, o carro desce, o carro sobe, o carro desce, o carro sobe, e você começa a ficar meio perdido. É um filme super envolvente, barulhento, ali logo na primeira cena, você já meio que entende quão caótico vai ser uma batalha após a outra, e aí a partir daí você tem duas opções. Ou você abraça esse caos e se envolve, né, se joga no que o Paul Thomas Anderson tá te apresentando, ou você acaba rejeitando completamente e talvez tendo uma experiência muito aversiva com esse filme. Eu vi esse filme como um filme polarizador, né, um filme que dividiu a galera. Eu, felizmente, tô do lado da galera que saiu muito feliz do cinema, é um filmaço. Estou ansioso para conseguir rever, porque é aquela obra que eu acho que tem muito a ser dita, tem muitos detalhes que você vai pegar numa revisita. Isso é algo que eu já meio que aprendi com a filmografia do Paul Thomas Anderson, né? Ele é um cara que ele é muito detalhista e tem sempre uma construção de obra muito interessante e que eu acho que Uma Batalha Após a Outra é o mais novo exemplar desse estilo de filmagem do Paul Thomas Anderson. Um filmaço que só não ficou mais em cima porque, como eu disse, eu acho que 2025 teve coisas bem legais, assim, né, apresentou obras muito interessantes, como, por exemplo, Casa de Dinamite, da Catherine Bigelow. Casa de Dinamite, que é um filme que ele também traz essa aura, assim, do caos. Eu acho que, tal qual Uma Batalha Após a Outra, ele consegue brincar muito bem com a montagem, só que aqui a gente tem um escopo muito diferente, né? A gente tem aquela coisa do escopo que se passa numa única, né, sobre uma única situação, num período de tempo razoavelmente curto, que ao se repetir vai adicionando camadas. Eu acho que a Catherine Bigelow, ela tem uma mão muito interessante para esses thrillers políticos que ela tá fazendo. Eu gosto muito de A Hora Mais Escura, que é Zero Dark Thirty, é um filme, foi o primeiro filme que eu vi dela, assim, que eu não tinha visto nada dela, e esse filme já me deixou muito wow, sabe, assim, me pegou de cara, e eu gosto desses thrillers. Casa de Dinamite foi um filme que pra mim foi uma boa surpresa, um filme da Netflix que felizmente eu tive a oportunidade de ver no cinema e que me deixou tenso do começo ao final. A forma como ela vai escalando o suspense, a tensão, e você fica, sabe, você fica meio, os seus músculos se contraem, você começa a ficar meio sentindo aquele peso no seu próprio ombro e você tentando entender, e aí parece que cada vez que o filme muda de ponto de vista ele vai afunilando essa tensão até que a sequência final, ela é, tipo, a mão na garganta, assim. Parece que tá realmente te sufocando e você fica meio, tipo... sabe, agora? O que vai acontecer pra um clímax que é aquele doce, anticlimático, mas ao mesmo tempo ele é impactante. É um filmaço, assim, que é uma experiência daquelas que eu saí do cinema e eu falei, cara... vou aqui tomar uma água, lavar o rosto, porque eu preciso me recuperar, porque é intenso, é uma experiência muito intensa. Gostei bastante de Casa de Dinamite. Fechou aqui como o meu 8º lugar. E acima de Casa de Dinamite, que eu senti que foi um filme que ele me deixou tenso de propósito, tem um filme que eu senti que ele me incomodou. Me incomodou muito e também de propósito. E olha, esse filme assim, se o Casa de Dinamite, ele você sente que ele tá te apertando, ele tá te sufocando, ele é um sniper, ele é um... sabe, ele é uma agulha, uma agulha de tensão atravessando o seu pescoço, seus ouvidos, e você fica do começo ao fim até um clímax explosivo, pra dizer o mínimo. Eu tô falando do filme do Oliver Lax, Sirha, que, olha, uma das experiências mais malucas que eu tive numa sala de cinema. Um filme que, assim, eu acho que se beneficiaria do melhor sistema de som possível, da melhor tela possível, porque ele é um filme incômodo, ele é um filme impactante, ele é um filme sufocante, é tudo que você conseguir pensar, assim, de uma experiência agonizante, Sirha consegue fazer
da melhor maneira possível, novamente. É um filme que eu gostei demais, né? Está na minha lista de melhores do ano, não é à toa, porque é uma experiência que eu não sabia para onde olhar quando eu saí do cinema. Se, quando eu saí de Casa Dinamite, eu precisava ali lavar o rosto, né, tomar uma água, quando eu saí de Sirra, eu precisava tomar um banho de sal grosso. Precisava descarregar aquilo, sabe? Não. Cara, tá na minha alma a dor desse filme. E assim, novamente repito, eu estou falando isso de uma experiência muito boa, a experiência mais estressante que eu tive no ano, e eu amei. Eu filmaço um pai procurando uma filha no deserto, em raves no deserto, e isso é só os primeiros 15 minutos. A partir do momento que o filme começa a virar e começa a entrar e vai ficando uma maluquice, e você não sabe onde aquilo vai parar. E é claro, existe todo um comentário, existe toda uma questão que trabalha uma questão política daquela região onde se passa o filme, ali que é no Marrocos, mas para além desses conceitos, para além desse aspecto mais narrativo, ele é uma experiência audiovisual muito impactante. A forma como ele trabalha o som, principalmente, é muito propícia para você ter a imersão, e essa imersão ela acaba se tornando um fator de incômodo durante o filme, ao mesmo tempo que é aquele filme que você fica cada vez mais perdido nele, tentando entender para onde ele vai. Novamente, também estamos falando de uma experiência que é muito polarizadora. Eu vi pessoas que amaram, assim como eu vi pessoas que odiaram, e eu vi pessoas que essa foi uma experiência muito legal, pessoas que saíram no meio do filme. E assim, obviamente eu não vou dar spoiler do porquê, mas o que eu posso dizer é, se você tiver a oportunidade de experienciar Sirra, o faça, porque é a única forma de você realmente entender o impacto desse filme. E eu já adianto que não é a experiência mais comfort possível, mas é um filme que vale muito a pena. E eu acho que é um filme que ele vale até pra você discutir, porque mesmo quando você não gosta, ele é um filme que dá pano pra manga pra você falar sobre ele. Filmaço com uma experiência como poucas que eu tive no cinema em 2025. Agora, saindo de Sirra, vamos pra uma experiência que ela é muito mais confortável, ela é muito mais fofinha, ela é muito mais boazinha, ela é muito mais cômoda de várias maneiras, porque é aquele filme que a gente já conhece, aquele filme que a gente tá entrando meio que sabendo o que esperar, e mesmo assim ele consegue te surpreender, porque ele pega a experiência da animação e ele leva pro live action de uma forma muito interessante. Porque Como Treinar o Seu Dragão ficou ali no meu pódio de 2025 por um bom tempo, foi entrando mais filmes, ele foi caindo um pouco, mas ainda assim, um dos filmes que eu mais amei ter assistido em 2025. É um filme divertido, é um filme que ele pega pra mim assim, ele é uma lição de como se adaptar a um live action, sabe? Ele é um filme que você vê que é muito feito com coração, e tem aquela coisa de, vamos contar a mesma história. Aí a gente fica com aquela impressão, pra quê? A animação de Como Treinar o Seu Dragão, ela é recente, ela é uma animação que ela não envelheceu mal, ela é uma animação lindíssima, ela é bem feita visualmente, ela tem uma história maravilhosa, não tem por que mexer, não tem por que alterar ali, fuçar nessa memória, sabe? Nostalgia, né? Nem tão nostálgico assim, porque ela é recente. Mesmo assim, eles foram lá e fizeram. A gente sabe como Hollywood funciona. Mas já que é pra fazer, faça bem feito. E aqui, eles fizeram muito bem feito. Eles trouxeram um dos co-diretores ali, o Dan DeBlois, pra fazer o live action. É um live action que ele aproveita cada pequeno detalhe onde ele pode se tornar maior, né? E aumentar o escopo, ele se tornar mais épico, ele se tornar mais impactante, ele se tornar mais grandioso. E ele consegue render uma experiência que ela é um pouco mais madura, ao mesmo tempo que ela não desrespeita o original, não tenta substituir a animação e sequer é um complemento. São experiências completamente familiares, né? Que são muito iguais, mas ao mesmo tempo não são completamente a mesma. Ao mesmo tempo elas também são diferentes, ainda que sejam muito parecidas. É complexo colocar isso, e eu entendo como muita gente teve aquela primeira impressão muito negativa de vai ser igual a animação. Mas assim, eu fui assistir e eu falei, cara, vou só esperar que seja um bom filme. E eu saí de lá completamente emocionado. Eu saí com a sensação de que eles falaram, vamos fazer e ganhar dinheiro em cima, mas não vamos fazer qualquer coisa, sabe? Vamos fazer um negócio bem feito, que respeita os fãs, mas também abarca ali uma experiência não só para as pessoas que querem ter uma nova versão da história, como para aqueles que vão conhecer a história pela primeira vez. O resultado é um filme lindíssimo, é um filme mágico, é um filme envolvente, que não me passou a sensação de que eles tentaram substituir a animação, mas pelo contrário, eu quis sair de lá e rever a animação e novamente rever o live action, sabe? São duas experiências
muito legais, que funcionam individualmente, funcionam em conjunto, e que não se anulam, e que eu realmente falei, pô, talvez um dos melhores live actions que eu vi. E eu queria muito que meio que se tornasse a regra para adaptar live action, sabe? Já que eles querem adaptar live action, que façam de uma forma tão bela quanto fizeram aqui. E antes de eu entrar no top 5, eu quero falar pra você que já chegou até aqui pra aproveitar e se inscrever nesse canal agora. Deixa um like nesse vídeo também, se você é novo por aqui. Aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Lembrando que se você curtir esse vídeo e se inscrever, você vai me ajudar pra caramba, porque o YouTube vai entender que o vídeo é muito bom. Bom o suficiente pra você querer ficar no canal, fazer parte dessa comunidade, porque eu tô sempre falando de cinema aqui. E se você quiser me ver falando de cinema, ver tudo que eu assisto, me ver falando de séries também, ou simplesmente trocar uma ideia, vale também me seguir nas outras redes sociais, o arroba tá aqui na tela, e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar do top 5, né? Os 5 melhores filmes de 2025, na minha opinião, começando pelo trabalho de Joseph Kosinski, Fórmula 1, um filme que estava ali nas minhas grandes expectativas do ano, e que eu acho que cumpriu bem a minha expectativa. É um filme que ele vem ali na linha do Top Gun, né? O Top Gun de carros, é o Top Gun de Fórmula 1, mas ele tem uma personalidade própria, ele faz o feijão com arroz, né? Ai, mas a historinha é meio boba, a mesma história de todos os filmes de esporte que eu já vi. Sim, é de fato. Mas é tão bem contada. Aqui entra aquele lance do audiovisual, né? O aspecto audiovisual, a forma como ele filma, a forma como o som é trabalhado, a trilha sonora do Hans Zimmer, o homem não brinca em serviço. Meu Deus, que experiência incrível, imersiva, impactante, que você assiste e você fica, cara, é isso, cinema, absoluto cinema. É claro, como eu falei, muita gente vai acabar, tipo, pô, queria que fosse uma história mais legal, uma história mais elaborada, mas eu sinto que a história aqui, ela acaba se tornando o mínimo possível de uma história boa, uma história bem contada, para que ela seja ali, tem um filme interessante, né? Tem um filme visualmente impactante, um filme visualmente empolgante. Eu não sou maior fã de Fórmula 1, eu não conheço Fórmula 1, eu mal sei quem corre na Fórmula 1, além dos carros, assim. E aí, quando eu tenho a oportunidade de pegar um esporte que eu não conheço muito e ver uma obra a respeito desse esporte, eu acabo abraçando, e muitas vezes a experiência é positiva. Eu gosto muito de filmes como Ford vs Ferrari, eu gosto muito de filmes como Karate Kid, eu gosto muito dessas obras que falam de esportes, o Haikyuu, que fala de vôlei. Eu nunca tinha visto uma partida de vôlei completa na minha vida, mas eu adorei o anime. E assim, Fórmula 1 pra mim entra muito nessa categoria. Eu não acompanho Fórmula 1, eu não acompanho as corridas, mas eu saí do cinema com vontade de começar a acompanhar, entrar nesse universo, de tão boa que foi a minha experiência com o filme. É claro que eu sei que no final das contas o filme é uma coisa, muita gente que gosta de Fórmula 1 falou que muita coisa do filme não fazia sentido, e assim, no final das contas, são coisas completamente diferentes, né? São muito parecidas e são completamente diferentes ao mesmo tempo, mas assim, a experiência foi sensacional. Mal posso esperar ir pra Fórmula 2, sequência anunciada de Fórmula 1, que brincadeira, né? Não vai se chamar Fórmula 2, mas assim, é um filme que eu saí preparado, falei, cara, dá pra pegar esse personagem, esse cavaleiro solitário ali do Brad Pitt, que é o corredor que simplesmente ele quer viver, ele quer aquela micro gota de adrenalina que é a diferença entre você estar passando pela vida e você viver. Isso pra mim me pegou muito, esse discurso me pegou muito. É piegas, é bem previsível, é dentro de um molde, como eu falei, que a gente já viu em outros filmes de esporte, mas é empolgante demais. Filmaço, Fórmula 1, Joseph Kosinski, em você, nós confiamos. O cara entregou o Top Gun Maverick, agora entregou o Fórmula 1, e eu mal posso esperar para os próximos filmes desse cara. E antes de eu entrar no pódio, a gente tem aí o 4º lugar com presença brasileira na lista, porque se você me acompanhou em 2025, você sabe, né? Você sabe que esse filme tá aqui. Eu estou falando dele, Kleber Mendonça Filho, com O Agente Secreto, o meu filme favorito do diretor até então, com o meu amado, meu queridíssimo Wagner Moura. Vocês sabem que eu gosto muito dele. É um ator que eu gosto bastante do trabalho, eu acompanho ele, é talvez o meu ator favorito brasileiro, né? E ele é um cara que, pô, juntou ali com o Kleber Mendonça, fizeram uma obra que, pra mim, condensa e sintetiza tudo que há de melhor na filmografia do Kleber Mendonça Filho, só que ao mesmo tempo ele brinca muito com um lado mais fantástico,
fantástico, e aí ele faz uma coisa meio assim, brincando com o folclore pernambucano, digamos assim, ao mesmo tempo que ele faz uma narrativa completamente madura, impactante, com um final que é sensacional, aquele final que traz tudo que a gente já viu no cinema do Kleber Mendonça Filho, né? Aquela coisa de falar sobre memória, é um filme incrivelmente político, mas ao mesmo tempo ele não é um filme sobre a ditadura especificamente, sobre política especificamente, ele é um filme que fala de memória, ele é um filme completamente brasileiro, né? Ele tem um DNA brasileiro ali, ele fala muito de Brasil, ele fala muito do brasileiro, e não é à toa que tanta gente gostou desse filme, tanta gente que se identificou ali de alguma maneira com a personagem da Tânia Maria, né, a nossa queridíssima Dona Sebastiana, já entrou pro hall dos personagens do audiovisual brasileiro, porque todo mundo conhece uma Dona Sebastiana, todo mundo ali já teve uma tia, uma avó, uma vizinha que lembrava a Dona Sebastiana. Particularmente, eu lembro muito da minha avó, então isso só fez com que o filme, para mim, ganhasse um outro valor, né? E aí tem um ator que eu gosto, tem um diretor que eu gosto, tem uma personagem que eu me apaixonei ali, que é a Dona Sebastiana, a senhorinha carismática, sabe assim, zerou o termômetro de carisma de tal maneira. E aí é um filmaço também, né? A história é legal, gostei muito da forma como ele conduz a história. Gostei muito ali da brincadeira que ele faz com a questão dos outros filmes, a questão ali do momento das cenas do cinema, as referências a Tubarão, as referências à profecia, a forma como ele comenta a presença e a importância do cinema, assim como a importância da nossa memória pessoal, como as coisas se alinham. Cara, assim, pra mim é tudo perfeito, é uma obra-prima. Não é à toa que eu quis muito o roteiro. Quando eu vi que ele publicaria o roteiro, eu falei, cara, vou atrás. Inclusive, uma menção aqui ao meu amigo Ângelo Cordeiro, que é um amigo que eu já tenho de bastante tempo, ele é um crítico, atualmente da Rolling Stones, que saiu aqui saiu no livro, gente. Olha que legal. Vou aqui exaltar os meus amigos. Sim, vou falar dos meus amigos. Sim. E fiquei muito feliz por ele, acho uma baita conquista. Quando eu peguei o livro em mãos, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para procurar a citação dele. Também gostou muito. Tive o prazer de rever o filme ao lado dele, também já tinha visto, a gente pôde rever junto, conversar sobre. E é isso, sabe? É muito sobre isso. Acho que a experiência do cinema, né? Da gente ter uma coisa ali, ainda mais cinema brasileiro, a gente se ver na tela, se identificar, conversar a respeito, ter a experiência coletiva. Sim, Absoluto Cinema, eu acho que o Agente Secreto traz muito disso. E é um filmaço, um dos meus favoritos. Não é um dos, é o meu filme favorito do Kleber Mendonça Filho. E tá aqui no meu quarto lugar, só não estava mais alto porque eu realmente gostei muito do que eu vou falar a seguir. O pódio, começando aí pela medalha de prata nesse pódio, um filme que eu sei que dividiu um pouco das opiniões entre quem leu o livro, quem não leu o livro, quem gosta do diretor, quem não gosta do diretor. Particularmente, eu li o livro, eu gostei do filme. Eu acho que a essência da história foi capturada muito bem e foi traduzida para o cinema de uma forma como eu acho que todas as adaptações deveriam pegar e fazer um pouco disso, né? Você não precisa ser completamente igual, mas por que você precisa deturpar o que você está adaptando? Cria logo algo original. Agora, já que a gente está falando de adaptação, Guilherme Del Toro acertou muito a mão com Frankenstein. Cara, Frankenstein de Guilherme Del Toro, que é como eu gosto de chamar, ele foi para mim uma grata surpresa, porque eu amo o cinema do Del Toro e eu adoro toda a mítica ao redor do Frankenstein. E aí eu falei, pô, eu sempre senti que a história de Frankenstein ela tinha muito a ver com a história que o Del Toro contava no cinema com os monstros, né? Não só com um monstro específico, mas Labirinto do Fauno, A Forma da Água, o Hellboy, tudo tinha um pouco daquela coisa de a monstruosidade não necessariamente está no monstro, e às vezes o monstro é mais humano do que o ser humano. E eu acho que tem muito disso na história da Mary Shelley. Então, quando ele falou que ele ia adaptar, eu falei, cara, empolguei, fiquei empolgado. E aí a gente sabe que quando a gente bota uma expectativa alta, a chance da gente se decepcionar é altíssima. E eu acho que é um ótimo sinal dizer que eu saí do cinema maravilhado pelo que eu tinha visto. Eu acho que desde o aspecto visual do filme, como ele cria o monstro, como ele cria ali a questão
design de produção, uma fotografia, o figurino, até a maneira como ele cria uma poética em cima dos personagens, em cima do Victor Frankenstein, em cima da Elizabeth. Tudo isso, como vai se mesclando e criando aquela coisa do tipo, os pecados do pai que vão para o filho, e você acaba condenado a perseguir os passos daquele que te criou, mesmo quando você o odeia, quando você o rejeita. E aí tudo isso vai se mesclando com aquela tradicional narrativa do monstro. O monstro de Frankenstein, a criatura de Frankenstein, melhor dizendo. Cara, assim, é um filme que eu fiquei, de verdade, eu fiquei maravilhado. A trilha sonora do Alexandre Desplat, ela é uma coisa assim ímpar também, que eu nem sabia que ele ia fazer a trilha sonora, porque eu não fico tanto caçando as coisas assim sobre os filmes antes de ver, né? Eu prefiro ver primeiro e depois ir atrás. E aí, quando eu fui postar ali, que eu tava esperando pra ver, eu procurei a trilha e vi que era dele. Procurei uma música pra postar e eu falei, cara, é do Desplat, que é um cara que eu gosto bastante dos trabalhos, assim. E eu acho que caiu como uma luva. No final das contas, é um filme que eu acho belo, eu acho ele poético, eu acho que ele capta muito bem a essência da história, ele tem uma margem necessária para ser algo autoral também, e no final das contas eu falei, cara, é perfeito, para mim é uma adaptação perfeita, não necessariamente é o filme perfeito, né, mas é uma adaptação perfeita, do meu ponto de vista, um filme que eu não mexeria nada, assim, para mim é excelente, num nível muito alto, tô jogando pra um patamar muito alto, mas é porque particularmente eu realmente amei o que foi ali, o resultado que eu vi em Frankenstein. E acima de Frankenstein, eu preciso colocar aquele que foi o meu top do ano por muito tempo, assim. Foi um filme que, até quando eu fiquei querendo colocar algo acima dele, eu fiquei, será? Porque é difícil equiparar alguma experiência ao que foi Pecadores, do Ryan Coogler. Filme também que estava na minha lista de esperados. E que, gente, assim, cara, Pecadores é o tipo de filme que eu sinto, de verdade, que a gente vai estar falando dele daqui a anos. A gente vai estar, tipo, daqui a uns 5, 10 anos, Pecadores vai ser um dos filmes da década, assim. Tipo, é um filme que ele é, pra mim, uma obra-prima. Ele é um primor narrativo, ele é um primor de roteiro, ele é um primor de câmera, da forma como o diretor trabalha as cenas, como ele trabalha a mudança de aspecto. Ele viralizou, né, o Ryan Coogler falando sobre isso. E eu fui assistir no IMAX e eu acho que é uma experiência que faz a diferença, né, porque a gente vê como o Ryan Coogler ele aproveita essa questão do aspecto para contar a sua história. Para mim é o perfeito alinhamento entre audiovisual enquanto técnica e narrativa, né? O roteiro enquanto narrativa. Então, a gente tem ali uma história que ela é muito interessante, personagens que são muito cativantes, e aí a forma como ele brinca com o gênero, como ele brinca com as convenções, como ele vai brincando com o que a gente espera, como ele faz um discurso político, né? Ele fala de racismo, ele da música, da questão como os negros são enxergados, da questão como outras minorias são vistas, mas ele alinha tudo isso com um filme de terror, porque ele é terror. Acho que as pessoas tiveram. Ele é tão. Ele subverte tanto as ideias dele que as pessoas tiveram dificuldade de entender que era um terror. Assim, eu vejo muita gente que fala, pô, Pecadores pra mim foi o melhor filme de terror do ano. E o pessoal, tipo, eu não acho que seja terror. É terror, gente. É um filme que. Talvez você chegou nesse vídeo sem assistir. E eu não vou dar spoilers. Então eu vou me restringir a falar isso. Mas realmente elogiar, pra mim, é um primor de filme. E eu acho que Pecadores é aquela obra que eu realmente fiquei, cara, me impressionou. Tem aquela cena musical ali que todo mundo falou, que é a cena que pô, é o coração do filme. E eu acho realmente que a gente vai estar falando desse filme há muito tempo, assim, daqui a muito tempo. Ele vai ser lembrado porque ele é memorável. E eu realmente fiquei na dúvida se eu deixava ele em segundo lugar. Mas teve um filme que, acima de ser um primor, acima de ser bem contado, acima de ter bons personagens, acima de ter um bom diretor, acima de qualquer coisa, ele bateu aqui. Ele bateu no meu coração. E eu me pergunto se a essa altura você já percebeu que filme pode ser. Será que tem algo no cenário? Que tinha do Agente Secreto. Será que tem algo no cenário? Será que tem algo no cenário que pode dar uma dica do que eu estou falando? Será, James Gunn, que... eu sei. Vai ter gente que vai falar, não, mas Pecador, não sei o que lá, não importa, isso aqui é a minha lista, é a minha opinião. E pra mim, nada em 2025, nada ficou acima do que o James Gunn fez com Superman.
Cara, a felicidade que eu tive quando eu saí do cinema, quando eu estava ali assistindo. E assim, foi um filme que ele começou, eu comecei a lacrimejar de emoção nos primeiros 5 minutos. No primeiro momento que o James Gunn ele foca ali no símbolo do Superman, eu já tava emocionado. Eu já tava, cara, finalmente a gente vai ter um bom filme do Superman. Finalmente a gente vai ter um filme colorido, quadrinesco, que brinca com os elementos. A DC está viva. E a gente vai ter um filme que é legal. E a gente vai ter um filme começando ali com o universo DC começando. Não com a aposta óbvia que é o Batman, mas com a aposta certa, que é o maior super-herói dos super-heróis, que é o Superman, é o sinônimo de super. E aí o James Gunn, ele me vem, que já é um diretor excelente, e ele me escolhe o elenco perfeito, né? Porque o David Corenswet Sweat é o Superman, a Rachel Brosnahan é a Lois Lane, e o Nicholas Hoult. O que é o Nicholas Hoult, gente? De Lex Luthor. Simplesmente, eu vou dizer aqui o que eu falei no meu vídeo sobre o filme, mas assim, pra mim, ele é melhor Lex Luthor live action que eu já vi. Melhor. Eu sei que o James Smallville é icônico, o pessoal tem aquela coisa com o filme do Christopher Reeve, que é excelente, ainda é melhor, claro. Mas assim, em matéria de Lex Luthor, pra mim o Nicholas Hoult foi o que melhor capturou a essência do Lex Luthor. O que faz o Lex Luthor ser o grande vilão do Superman. Né? O Superman que é o mais forte dos heróis. E o que o Lex Luthor, sem poder nenhum, ele tem pra ser o grande vilão do Superman. E eu acho que isso tá ali, claro como a água, na visão do James Gunn, interpretada pelo Nicholas Hoult, que é um ator excelente, que eu já gostava de muito tempo. David Corenswet e a Rachel Brosnahan, pra mim, foram as novidades. Eu não acompanho de longa data, não sei. Eu sei que eles têm outros projetos, mas que eu não necessariamente acompanhava. Só que aqui, eu falei, cara, eles têm uma química que há muito tempo eu não via em filme de super-herói, em filme de Superman, principalmente. Eles têm ali, o Corey Sweat, ele consegue interpretar um Clark Kent e um Superman. São duas interpretações diferentes, o que é maravilhoso. Quem, né, tem toda aquela coisa, mas é o óculos, é o óculos. Não, sabe, tipo, tem a forma como o James Gunn, ele traz esse estilo dele de fazer cenas muito marcantes. Então tem toda aquela cena da invasão na base, toda aquela cena do Superman e o Krypto lutando. Gente, o que é o Krypto? É isso, tem um Krypto, cara. O Krypto já me faz amar esse filme demais. E aí toda aquela cena no final deles lutando juntos, toda aquela cena do Senhor Incrível ali, que ele tá também junto com a Lois Lane, que, cara, é um personagem secundário, talvez terciário, né? Seria um personagem super de escanteio, mas o James Gunn, ele tem um carinho tão grande pelo que ele tá fazendo, que ele vai pegar esse personagem que talvez tem que ser muito nerd pra lembrar dele, e vai fazer esse personagem protagonizar uma das melhores cenas do filme. E assim, isso não é demérito, sabe? Tudo pra mim de Superman faz com que a experiência ela seja incrível. É uma experiência que eu amei. Eu fui assistir mais de uma vez. Eu falei, cara, eu não quero ver de novo, quero ver de novo, quero ver de novo. Porque, assim, eu lavei a alma com esse filme, de verdade. Me pegou muito pelo coração. É um filme com muito coração. É um filme com carinho que transborda pras telas. E que eu acho, assim, que se esse carinho e essa dedicação for o pilar do novo universo DC, cara, a gente tá pra ver o cinema de super-heróis atingir um nível de excelência muito inédito, assim, de verdade. Eu, como Marvete, né, como alguém gosta mais dos heróis da Marvel, dos filmes da Marvel, dos quadrinhos da Marvel, eu preciso admitir que ela é muito bem construída. Mas, assim, se o que o James Gunn entregou aqui realmente for o pilar disso, se os filmes tiverem, sei lá, sempre vierem com esse nível de excelência, mesmo que um pouco abaixo, cara, a gente vai ter um universo DC tão bom, tão bem construído, de verdade. Eu amei Superman, eu tô apaixonado, falei aqui em vários vídeos, se você me viu, se você vê meu canal, se você acompanha, me desculpa, você já me ouviu falando isso mais de uma vez, já me ouviu falando por causa do personagem aqui, do cenário, já me viu falando na questão no vídeo da CXP, já me viu fazer mais de um vídeo sobre Superman, só que assim, eu vou falar muito ainda, porque eu quero tecer muitos elogios aos próximos filmes da DC, aos próximos filmes da Marvel. Superman, pra mim, é um bom reinício pro cinema de super-heróis. Eu espero que venham muitos mais filmes tão bons quanto esse, que me fez sair, né, desidratado do cinema. Eu tava emocionadíssimo. E é isso, gente. Eu adorei Superman. Espero que vocês tenham gostado também. Espero que vocês
tenham curtido 2025. Pra mim, foi um bom ano de cinema. Eu sei que teve muita coisa ruim, mas também teve muita coisa legal. Tem muita coisa que eu não trouxe aqui pra lista, porque senão esse vídeo ia ficar ainda mais longo. E é isso. Pra você que me assistiu até aqui, o meu muito obrigado por 2025. Muito obrigado por você que me acompanhou durante esse ano. Esse é o último vídeo do ano, mas em 2026 tem mais. Como sempre, muito obrigado por me acompanhar. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Boas festas pra todos vocês. E é isso. Valeu, falou e até 2026.